E nos próximos capítulos de Tititi, você verá o que Ariclenes fará para conseguir fazer com que Help não conte nada sobre Vitor Valentim. Além disso, Marcela passará mal e cairá na escada. E eu te conto tudinho agora aqui neste vídeo. Bruna repreende Edgar dizendo: que é isso, meu filho? Isso é jeito de falar? Edgar apenas sai e Camila chora. Bruna tenta consolar e diz: ele não fez por mal, não deve ter sido a intenção dele. Marcela tenta amenizar: ele deve estar nervoso com alguma coisa. E Julinho completa: é normal, homem fica nervoso por causa do casamento. Mas Camila rebate: mas eu também tô nervosa com o casamento. Eu faço tudo sozinha, ele não me ajuda em nada e ainda grita comigo? Gustavo diz que Camila está certa, pois o filho não tem esse direito e afirma: eu vou conversar com Edgar. Marcela interrompe e diz: deixa que eu vou falar com ele, é melhor. Help procura Jacques Leclerc, mas ele diz: seja lá o que for, eu não posso falar com você agora. Ela insiste: mas você vai adorar o que eu tenho para te dizer. E ele rebate: não me entenda mal, mas as minhas clientes fazem uma linha mais conservadora. Quando chega alguém assim, vestida desse jeito, o clima fica abalado, entende? Ela pergunta: tem certeza que você não quer ouvir o que eu tenho para te dizer? E ele responde: seja lá o que for, você me liga amanhã lá da editora, tá bom? Mas agora vai embora. Valkyria vai até o quarto de Mabi e coloca a irmã contra a parede. Confessa, Mabi, foi você que distribuiu esses panfletos lá na faculdade. E ela se finge de desentendida. Eu? Por que eu faria isso? E Valkyria explica: pro Lute pensar que fui eu, né? Só pode ter sido você, garota. Olha aqui, a foto é igual a que eu te dei. E Mabi rebate: então você deveria incluir a Madu na lista de suspeitos. Aliás, isso tá parecendo coisa de mulher burra apaixonada. Valkyria pergunta: você jura que não foi você? Porque se eu descobrir que você tá querendo me separar do Lute... E ela interrompe e diz: eu não preciso fazer absolutamente nada para separar vocês dois. Você já vai dar conta disso muito bem sozinha. Agora me dá licença que eu tô ocupada. Antes de sair, Val avisa: eu tô de olho, hein? Dá mole comigo pra você ver. Enquanto isso, Lute pergunta se Gabi ainda está chateada com a história do panfleto e afirma que isso já passou. E ela diz: será, Lute? Às vezes eu penso que isso só vai acabar depois que a Val conseguir ficar com você. E ele rebate: que isso, Gabi? Tá maluca? Eu nunca ficaria com a Valkyria. Você não tem por que ter ciúmes disso. Marcela vai até o quarto de Edgar e pergunta: o que aconteceu? Por que você agiu daquele jeito? E ele responde: eu não aguento mais. A Camila só fala nesse casamento. Marcela lembra: mas em teoria, devia ser um assunto importante tanto para ela quanto para você, né? Afinal, você vai ser o noivo. Edgar diz que a noiva começa a falar de cada detalhe do casamento e que com isso ele tem vontade de gritar. Mas Marcela lembra: ninguém te obrigou a casar com ela, você que quis. E ele diz: eu sei, mas eu gosto da Camila, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. E Marcela questiona: fazendo a coisa certa? Peraí, como assim? E ele responde: eu quero formar família, quero ter um lar, quero ser pai. E Marcela diz: não sabia disso não, uai. E ele confessa: é uma vontade recente, talvez você tenha me influenciado. Só não sei se eu tenho cabeça para educar alguém na vida, não dou conta nem de mim. Marcela ri e diz: pode deixar que a Camila rapidinho ensina a criança a usar o cartão de crédito. E ele diz: é esse que é o problema. Marcela diz que estava apenas brincando e afirma: é claro que a Camila vai ser uma boa mãe. E ele pergunta: será que a Camila quer ser mãe? E Marcela diz: eu nunca fui casada, mas sempre dizem que casamento com amor já é difícil, sem amor então, nossa senhora, sai de baixo. Toma cuidado para não magoar a Camila e a si mesmo, porque isso vai acabar acontecendo se os sentimentos que você acha certo forem coisas diferentes. Pensa bem, ainda dá tempo. Camila se prepara para ir embora e Bruna reafirma: ele não teve a intenção de te machucar, dê mais uma chance ao Edgar. E ela responde: que chance, dona Bruna? Ele não teve nem a consideração de descer para se desculpar. Gustavo diz que irá buscar o filho e ela diz: não, o Edgar tem que descer por vontade própria, não porque o senhor foi buscar. Nessa hora, eles veem Edgar descendo a escada e ele diz: vamos ali fora, a gente precisa conversar.
E já lá fora, ele diz: eu não queria ter gritado com você. E ela rebate: então por que gritou? Eu tava falando do nosso casamento. Eu fiquei chateada. Poxa, você nunca usou esse tom comigo. E ele pede: senta aqui, deixa eu te explicar. Me desculpa, você é a última pessoa que eu queria magoar. Eu tava pensando no nosso casamento, talvez a gente podia... Ela interrompe e diz: não precisa ficar preocupado, amorzinho. Vai dar tudo certo. Pode contar comigo. Inclusive, eu marquei essa semana a primeira prova do vestido. E ele observa: esse casamento é muito importante pra você, né? E ela confessa: é o dia mais importante da minha vida e da sua também. Quando você tiver a idade do seu pai, você vai me dar razão. Você fica aí fazendo pose de que não tá nem aí, mas no fundo você tá mais mexido do que pensa. Se não, por que de repente você ficou tão caseiro, tão apegado à família? É a proximidade do casamento que tá te deixando assim. Eu acho isso tão fofo. Pelo menos a gente ficou de bem, né? Eu ia me sentir arrasada se eu saísse daqui brigada com você. E antes de eu te contar sobre o retorno de Edgar pra casa, depois de se acertar com Camila, peço que já vai deixando o seu gostei que fica aqui embaixo do vídeo, nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que Lute está realmente gostando de Valquíria? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Edgar volta para casa e Bruna pergunta se eles fizeram as pazes. E ele conta: eu pedi desculpas para Camila. Gustavo questiona o que deu no filho para ele ter falado daquela forma com Camila. E ele responde que foi por causa do cansaço. E Bruna comenta: mas você chegou em casa hoje com um astral tão leve. Ele prefere não entrar em detalhes e vai pro quarto. Bruna pergunta a Marcela: o que ele te disse antes de descer? E ela responde: nada, ele só reconheceu que agiu mal com a Camila. E já sozinho, com Marcela, Julinho comenta: ainda bem que tudo terminou bem. E ela responde: depende do ponto de vista, né? E Julinho pergunta: e do seu ponto de vista, o que seria melhor? E ela responde: do meu? Eu não tenho nada a ver com essa história não. E Julinho então diz: não tem nada a ver com essa história não? O Edgar voltando todo dia mais cedo do trabalho, você se oferecendo pra falar com ele no momento de crise, ele tirando fotos suas, fazendo um álbum seu. Marcela diz que Julinho é malicioso e ele rebate: eu não sou malicioso, eu sou observador. E mesmo que você não veja ou que não queira ver, tem alguma coisa acontecendo aí. Help vai até a casa de Ariclenes e diz: você tem que agradecer a sua sorte, seu vigarista. E ele pergunta: minhas preces foram ouvidas? Você não contou quem era o Vitor Valentim? E ela responde que não foi por falta de vontade, mas porque Jacques Leclerc a botou pra fora antes que ela falasse. Ela chora e lamenta pela forma como foi tratada. Ela então diz: eu resolvi que eu não vou falar uma palavra sobre o Valentim, mas eu tenho uma condição, e se você não atender, eu vou abrir o jogo pra todo mundo. Ari pergunta qual é a condição e ela diz: eu quero um vestido de estrela de cinema, só pra provar que eu posso ser glamurosa. Ela afirma ainda que quer o tratamento completo com Vitor Valentim. Breno procura Jaqueline para falar sobre Thaisa. Ele diz: ela tá cada vez mais parecida com você, debochada, histérica e promíscua, e tudo por culpa tua. E ela rebate: culpa tua que não sabe cuidar da tua filha, porque quando eu estava presente, ela era uma boa menina. Você me botou pra fora de casa. E ele interrompe e diz: você deturpou todos os valores de família, de recato e de honra que ela tinha. Você transformou a nossa filha numa mulher fruta. Por mais que eu não te tolere, a gente precisa se unir para ajudar a Thaisa. Ela pergunta: e o que você sugere? E Breno responde: a gente precisa arrumar um jeito de conviver civilizadamente para ela sentir que mesmo separados, nós ainda somos os pais dela. Jaqueline então diz: incrível, mas pela primeira vez na vida eu concordo com você. E ele pergunta: e então, amigos? E ela responde: amigos. Porém, em seguida eles começam a brigar novamente e ela esfrega um cachorro quente na cara dele. O coronel Gastãozinho procura Jacques Leclerc e diz que eles vão dar uma voltinha. O estilista diz que não pode sair, pois Adriano tem ciúmes. Mas o coronel então diz:
Tu vai sair comigo, tá certo? Ou vai fazer essa desfeita comigo? Na base do medo, Jacques Leclerc acaba aceitando o convite. Help vai até o ateliê e finalmente vê Ari vestido de Victor Valentim. Ela então diz: não é possível, é isso aí o Victor Valentim? Essa canastrice de quinta? Não vai me dizer que alguém já caiu nessa. Chico então diz: peraí, ninguém fala assim com o Valentim não, se liga. Victor Valentim pede que Chico saia. Help então diz: olha aqui, Ariclenes, o teatrinho tá muito bonitinho, mas se você acha que isso aí é suficiente para me convencer a não te entregar, você tá muito enganado. E ele diz: então, senhorita, você veio aqui para fazer um vestido, para realçar a mulher glamurosa que se oculta embaixo dos trajes sujos e velhos. E ela então pede: não fala assim das minhas roupas não, tá bom? E ele então diz: sua pele clama pelo toque de um homem. Porque é esse o destino, e o destino de uma mulher só pode ser concluído depois que um homem perder a cabeça e o coração por ela. E uma mulher só pode ser chamada de mulher depois que ela desgraçar a vida de um homem. Então é para isso que você veio aqui, para que eu faça você uma mulher. Ele a mostra os croquis, e Help fica maravilhada com o que vê e diz que é um sonho. Mas ele diz: não é um sonho, é realidade. Antes de Jacques Leclerc entrar no carro do coronel, ele diz: eu adoraria ir, mas as minhas clientes estão me esperando e elas quebram tudo se eu demorar. O coronel diz que eles não vão demorar e que será apenas uma conversa entre amigos. Durante o trajeto, Jacques pergunta onde eles estão indo e ele responde: nós vamos rodear o cemitério. Eu gosto muito do cemitério, é um lugar de muita paz e depois, ao contrário dos vivos, nos mortos a gente pode confiar. Ele então diz que está precisando de um favor da parte de Jacques. Ele diz que precisará fazer uma viagem até o norte para resolver uns problemas, mas que não poderia deixar Gigi sozinha e desamparada. Ele então pede que Jacques Leclerc cuide da sua esposa durante a sua ausência. Jacques se surpreende e pergunta: eu? Cuidar da Madame Gigi? E o coronel explica: ela fica muito tristinha quando ela fica sozinha, coitadinha. Então eu queria que você conversasse com ela, desse bons conselhos, não deixasse ela cair na conversa desse bando de cabra safado que tem por aí. Senão, eu sou obrigado a tomar umas atitudes que eu não gosto de tomar. O amigo me promete? Jacques então acaba aceitando a proposta do coronel. Lip e Mabi vão até a faculdade para assistirem uma palestra. Ao ver Lute, Mabi aproveita para dizer que precisa falar com o rapaz. Enquanto isso, Valkyria esbarra com Lip pelo corredor e descobre que Mabi está falando com Lute. E enquanto eles sentam para conversar, Lute conta: sabe qual foi a última da Valkyria? Ela espalhou por aí panfletos com minha foto, meu telefone e dizendo que eu estava procurando uma namorada. Eu tive que trocar meu número de telefone. A menina disfarça: sério? Dessa vez a Val passou dos limites. Acontece que Valkyria chega bem na hora e diz: quem passou dos limites foi você, Mabi. Foi ela quem armou essa confusão toda só pra você pensar que fui eu. Ele então diz: vem cá, não é muito cara de pau não? Você tem coragem de acusar a sua irmã que é uma criança? E Mabi então diz: olha, Luiz Otávio, eu agradeço a defesa, mas eu não sou mais criança, eu sou pré-adolescente, que ao contrário da Val, sabe distinguir há muito tempo o que é certo e o que é errado. Valkyria pede: fala a verdade, pirralha, ou então eu vou contar pro papai. Nessa hora, Gabi entra na confusão e diz: olha aqui, isso aqui não é lugar de baixaria não, tá? Ou vocês abaixam o tom, ou é melhor ir embora. Lute diz: desculpa, Gabi, ela já está indo embora. E ele diz a Valkyria: se manda, ninguém aqui tá querendo a tua companhia. E antes dela sair, ela avisa: você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Já que diz a Adriano: esse coronel vai me enlouquecer. Ou ele vai me levar para o cemitério ou para uma clínica psiquiátrica. O amigo pergunta: o que foi que ele aprontou dessa vez? E Jaque diz: veio me pedir para eu fazer companhia para Gigi enquanto ele vai resolver uns probleminhas no norte. Adriano comenta: pelo visto você voltou a se encontrar com a perigosa perua, né? E ele responde: de que jeito? Se eu dou um fora na Gigi, ela coloca o marido dela em cima de mim. O pior é que eu não sei se o coronel Malta me quer longe ou perto da mulher dele. Ele tá me testando. E agora, o que eu faço? Me aponte uma saída. E Adriano responde: não tem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, ele come. Em outras palavras, você tá frito.
Edgar está na agência quando Luísa diz que eles precisam ir para uma reunião. O menino estranha, pois ele não estava se lembrando de nada disso e Luísa afirma que trata-se de novos clientes. Acontece que é todo um plano da Megera para que eles passem um tempo juntinhos. Ela o leva para o parque e diz: "Lembra do nosso piquenique interrompido? Hora de concluir o que não foi terminado. O resto do dia é nosso. Hoje ainda vai ter temaqueria de noite, depois um motelzinho, e dessa vez sem celular tocando. Hoje você é só meu." Help já está totalmente seduzida por Valentim e pergunta: "Essas medidas são mesmo necessárias?" E ele responde: "Um vestido deve realçar cada ângulo do corpo e cada centímetro do seu corpo é como se fosse uma experiência religiosa." Ele pega nas mãos de Help e diz que quer saber o que ela procura. E Help pede: "Eu quero um vestido todo branco. Eu nunca tive coragem, mas eu sempre tive vontade." E ele responde: "E eu tenho vontade de você. Beijar sua boca merece um aleluia." Ele então dá um beijaço em Help. Depois, ela chega de ótimo humor na editora e todos estranham seu comportamento. Suzana então diz: "Pensei que você não vinha mais." E ela responde: "É que eu tive um compromisso hoje cedo." Suzana pergunta: "Ah é? E com quem? Posso saber?" Help responde: "Com outro lado meu que estava totalmente adormecido, mas que agora despertou. Mas pode ficar tranquila, Suzana, porque eu não vou dar uma palavra sobre o Ari." Ela estranha e pergunta: "Por que você mudou de ideia?" E Help diz: "Não sei, eu tô radiante, eu não quero estragar a cor, o perfume e o sabor desse dia. Eu quero ficar de bem com todo mundo e quero todo mundo de bem comigo." Enquanto isso, Ari e Chico comemoram e ele diz: "Essa eu venci na raça, eu não sabia. Eu achei que a Help não ia cair na minha." E Chico pergunta: "O que você fez para convencer ela a calar o bico?" E ele responde: "Cá entre nós, dei-lhe uma beijaça na calanga." Chico então diz que isso é sacanagem, pois ela é namorada de Ângelo. Ari rebate: "E o que eu poderia fazer? Se eu não fizesse nada, ela poderia dar com a língua nos dentes. Eu tive que usar todas as armas que eu tinha ao meu alcance. Você acha que eu curti aquela calanga véia? Eu não sei o que o Ângelo vê naquela fulana." Em seguida, Ângelo chega e quase ouve a história e pergunta se a namorada contou algo. Ari diz que não e conta: "Eu e a Help tivemos uma longa e produtiva conversa e ela garantiu que não vai contar nada." Julinho está saindo para trabalhar e vê Marcela sentada assistindo TV e diz: "Eu não tô gostando nada dessa sua carinha. Você ainda não comeu nada. E o pior é que hoje eu só volto às 10 da noite. Você quer que eu prepare alguma coisa para você comer antes de sair? Tem que se alimentar." E ela responde que não, pois está meio enjoada. E ele comenta: "Mas ontem você estava tão bem. O que foi que aconteceu?" E ela responde: "Não sei. Tem 2 dias que eu não consigo olhar para a cara da comida." E Julinho opina: "Será que isso não é algo psicológico? Que você está rejeitando alguma coisa que não está conseguindo engolir?" Ela então pede para que o menino pare com essas coisas psicológicas a essa hora do dia. Ela afirma: "Eu tô grávida, é extremamente normal que eu esteja assim, indisposta." E ele diz: "Indisposta ou não, a senhora tem que se alimentar. Eu vou pedir à empregada para preparar alguma coisa para você comer antes de eu sair." E pouco tempo depois, no andar de baixo, Bruna vê Marcela e comenta: "Você tá tão pálida, tá tudo bem? Tem certeza?" E ela responde: Eu só tô um pouco cansada. Acho que eu vou me deitar daqui a pouco." E Bruna pergunta: "Você não quer comer alguma coisa? Você não comeu nada. Você não pode ficar sem se alimentar. Isso vai fazer mal para você e para o seu bebê." Mas Marcela diz que está meio enjoada e que precisa descansar. Ela então diz: "Eu sei, dona Bruna, mas agora eu não quero não." Ela se prepara para subir a escada e diz: "Eu vou..." Antes dela terminar a frase, Marcela acaba desmaiando na escada e Bruna se levanta e corre para acudir a menina. E ela, desesperada, grita por socorro. Ela teme que algo possa acontecer com a vida de seu neto.